Olá, galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Isaac Azevedo e nós iremos continuar o nosso assunto de óptica geométrica com a nossa segunda aula, falando um pouquinho sobre os princípios básicos da óptica geométrica. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe com os amigos. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bem, galera, então nós iremos falar sobre os três princípios básicos da óptica geométrica e dar alguns exemplos do que acontece no nosso cotidiano a partir desses princípios. O primeiro princípio da óptica geométrica fala da propagação retilínea da luz. Esse princípio me garante que a luz em meios homogêneos sempre se propaga em linha reta. Para deixar mais claro esse princípio, eu coloquei aqui três ilustrações que o representam. A formação das sombras, inicialmente, só é possível porque a luz se propaga sempre em linha reta em meios homogêneos. A formação dos eclipses também só é possível porque a luz sempre se propaga em linha reta, e o mesmo acontece com as fases da Lua. As fases da Lua também só é possível ser vista porque a luz sempre se propaga em linha reta. Ok, meninos? Eu também coloquei um exemplo que é mais próximo do nosso cotidiano, que é o exemplo da câmara escura. O princípio que é aplicado na câmara escura é o mesmo princípio que acontece dentro dos nossos olhos. Então, para você entender melhor, vamos ver o exemplo da câmara escura. Então, eu coloquei na frente da minha situação uma vela e também a nossa câmara escura. Lembrando que dentro dela não há luz, por isso ela é sempre escura. Na frente dela, eu coloquei um pequeno orifício que vai permitir a passagem apenas de um raio de luz. Então, fiz aqui, gente, ó, a propagação do raio de luz saindo da parte superior da vela e passando por esse pequeno furo. Ele vai incidir aqui na câmara escura. A mesma coisa acontece com esse raio de luz que sai da parte inferior da vela. Ele vai passar por esse pequeno furo e vai incidir aqui na câmara escura. Notem que há a formação da imagem, e essa imagem ela vai ser invertida. As imagens, quando são formadas dentro dos nossos olhos, também se formam de maneira invertida. Só que, quando ela é transmitida para o cérebro vai lá e faz o que com ela? Desinverte ela, ok? Eu estou dizendo para vocês, a partir de agora, que a altura desse objeto vai ser Hzão, a distância desse objeto até a câmara escura vou chamar de Dzão, a altura da imagem formada vou chamar de Hzinho e a profundidade da câmara escura vou chamar de Dzinho. Notem, pessoal, que aqui eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Então, fazendo uma pequena semelhança de triângulos, nós conseguimos chegar à seguinte relação para a câmara escura. A altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto à câmara escura está para a profundidade da câmara escura. É a nossa formulazinha de câmara escura. Eu coloquei para vocês o que significa cada letra dessa. O Hzão, altura do objeto. O Hzinho, altura da imagem projetada na câmara escura. O Dzão, distância do objeto à câmara escura. E Dzinho, a profundidade da câmara escura. Ok, meninos? Algumas conclusões que eu posso tirar a respeito da câmara escura. A imagem sempre vai ser formada de maneira invertida. Quando eu pego esse objeto e aumento a distância dele em relação à câmara escura, a sua imagem vai diminuir. Quanto maior a distância do objeto da câmara escura, menor vai ser a imagem formada dentro da câmara escura. Outra informação que eu posso tirar dessa situação é que a altura do objeto e a profundidade da câmara escura são sempre constantes no problema. Não interessa o quanto eu afaste ou aproxime o objeto da câmara escura. O seu tamanho e a profundidade da câmara escura nunca vão mudar. O que vai mudar? Apenas o Dzão e a altura da imagem projetada na câmara escura. Ok, meninos? Para ficar mais claro, nós iremos fazer aqui um pequeno exemplo. Esse exemplo fala o seguinte: um objeto retilíneo vertical de 10 centímetros de altura está a 20 centímetros de distância de uma câmara escura de orifício de 15 centímetros de profundidade. Qual é a altura da imagem projetada? Vejam só a resolução da questão aqui na lousa comigo.
Bem, galera, então aqui nós temos uma questãozinha sobre câmara escura. É muito importante que ao resolver uma questão, se ela não traz a figura, você fazer a ilustração. Então a primeira coisa que eu fiz na questão foi desenhar geometricamente o que o enunciado tinha proposto para a gente. Então veja só comigo. Nós temos aqui a altura do objeto, que a questão falou que era 10 centímetros. A questão falou que esse objeto estava posicionado a 20 centímetros da câmara escura. A questão me falou também da profundidade da câmara escura e ela quer saber a altura, o tamanho da imagem projetada na câmara escura. Nós sabemos algumas propriedades da câmara escura. Vamos lá relembrar alguma delas antes de fazer a questão. Eu tenho aqui o objeto, e esse objeto ele vai emanar dois raios de luz, um da parte superior e um da parte inferior do objeto. Esse raio que sai da parte superior, ele sai em linha reta, comprovando o primeiro princípio da óptica geométrica, que a luz sempre se propaga em linha reta. Ele vai sair, vai passar pelo furo e vai incidir na câmara escura. A mesma coisa acontece com esse raio que sai da parte inferior. Ele sai também em linha reta, vai também incidir na câmara escura. Nesse ponto aqui da minha câmera, há a formação da imagem. Notem que essa imagem sempre se forma de maneira invertida. É uma característica da câmara escura. Bem, nós sabemos que por semelhança de triângulos, aqui na questão, nós podemos criar uma relação. Que relação é essa? Nós podemos afirmar que a altura desse objeto, que eu vou chamar de Hzão, está para a altura da imagem formada, Hzinho, assim como a distância do objeto à câmara escura, que é o nosso Dzão, está para a profundidade da câmara escura, que eu estou chamando de Dzinho. Tranquilo, né? Então nós iremos agora apenas fazer uma substituição. É uma questão bem simples, bem tranquila. Professor, quanto é o Hzão? O Hzão é 10 centímetros. Quanto é nosso Hzinho? O Hzinho é o que nós queremos calcular. Vou manter como sendo Hzinho. Esse Dzão é a distância do objeto à câmara escura. É 20 centímetros. E esse Dzinho, que é a nossa profundidade da câmara escura, é 15 centímetros. Vocês devem estar estranhando que as unidades não estão no SI, está em centímetro. Mas nessa questão, como trabalha a proporção, se todo mundo estiver na mesma unidade, não tem problema. Só lembre que no final essa altura vai ser encontrada em centímetro. Ok? Tranquilo, né? Nesse caso aqui, ó, eu posso estar cortando esse zero com esse zero. Vou simplificar para facilitar a nossa resolução e nós iremos aplicar, ó, meio pelos extremos, multiplicar em x. 2 vezes h, nós temos aqui 2h. 1 vezes 15 dá 15. Esse 2 que está multiplicando, vou passar dividindo, o nosso hzinho vai ser igual a 15 dividido por 2. E nós iremos chegar à conclusão que a altura dessa imagem projetada Hzinho vai ser igual a 7,5 unidade. Lembre-se, vai sair em centímetro. Se a questão pedir que você responda em metro, é só fazer a conversão. Como se transforma centímetro em metro? Você divide por 100. Então, dividindo 7,5 por 100, eu poderia chegar à resposta também de 0,075 metros. Ok, meninos? Essa aí é uma questão bem fácil, bem tranquila a respeito de câmara escura. Bem, gente, então continuando, nós iremos falar sobre o segundo princípio da óptica geométrica, que é a independência dos raios de luz. O que me garante esse princípio? Esse princípio fala que quando dois ou mais raios de luz se cruzam, um não interfere na trajetória do outro, eles conseguem existir de maneira independente. Para que você possa ver melhor, eu coloquei essa ilustração para comprovar esse princípio. Notem que esses canhões de luz estão apontando na mesma direção. Nesse ponto que eu estou grifando aqui, gente, vai haver o encontro desses raios de luz. Mas notem que após esse encontro, cada um permanece na sua trajetória original, comprovando que esses raios existem de maneira independente. Se não ficou claro para você, imaginem duas bolas indo de contato uma em relação à outra. Se elas tiverem um ponto de encontro, se elas colidirem, o que vai acontecer?
as suas trajetórias irão ser alteradas. Isso acontece por quê? Porque esses objetos, eles existem dependendo um do comportamento do outro. Isso não acontece, por exemplo, com os raios de luz. Eles conseguem existir de maneira independente. Então, como foi colocado aqui, ó, apesar deles se cruzarem, após o cruzamento, eles permanecem em trajetória retilínea, que comprova o nosso princípio. Nós também temos o terceiro princípio da óptica geométrica, que fala da reversibilidade dos raios de luz. Esse princípio é um princípio que eu acho bem interessante. Primeiramente, vamos ver o que fala o princípio. Esse princípio fala que a trajetória do raio de luz independe do sentido do percurso. Em outras palavras, diz que esse raio é reversível. Eu coloquei um exemplo que eu acho muito interessante de mencionar para os meus alunos. Notem que a mãe consegue ver o seu bebê e, por consequência, o seu bebê também consegue ver a mãe. Mas como eu consigo explicar isso? Bem, imaginem um raio de luz saindo do olho da mãe. Ela vai olhar para o espelho, logicamente esse espelho vai refletir essa luz indo até o seu bebê. Por isso ela consegue enxergar o bebê. Mas se esse raio vir voltando, sair do bebê para o espelho, do espelho para a mãe, essa trajetória do raio de luz, ela foi alterada? Não. Por que isso acontece? Porque o raio de luz é reversível. Esse sentido, mãe para bebê ou bebê para mãe, independe. Esse caminho da luz vai ser sempre o mesmo. Então, se a mãe consegue enxergar seu bebê, certamente o bebê está conseguindo enxergar sua mãe, o que comprova o nosso terceiro princípio da óptica geométrica. Interessante, não é isso? Então vamos lá continuar falando um pouquinho agora sobre sombra. O que nós sabemos sobre sombra? Gente, sombra é tudo aquilo onde a luz não consegue iluminar. Essa região que a luz não consegue chegar, iluminar, nós chamamos de sombra. Nós temos que estar atento para essas duas condições. Essas sombras, elas podem aparecer para a fonte pontual de luz, como também ela pode aparecer para a fonte extensa de luz. Agora, o que difere essa sombra na fonte pontual e na fonte extensa? Bem simples, porque quando eu trabalho com a fonte pontual de luz, eu só tenho a formação de sombra. Não se esqueçam, se eu tenho um objeto pontual, esse objeto só consegue formar sombra. Quando eu tenho uma fonte extensa de luz, esse objeto forma tanto a sombra, como também consegue formar uma penumbra. Professor, mas o que seria essa penumbra? Então vamos lá. Gente, penumbra é uma região que vai estar parcialmente clara e parcialmente escura, tá certo? Tio, eu não consigo entender ainda. Vamos ver um exemplo de penumbra acontecendo aqui no eclipse, ó. Nesse caso aqui nós temos o eclipse solar, não é isso? Os raios de sol se propagando em linha reta, comprovando o primeiro princípio da óptica geométrica. Esses raios de luz vão ter regiões que eles conseguem iluminar completamente, mas se você observar esse raio de luz que sai da parte de baixo do Sol, ó, ele vai ter um obstáculo que vai ser a Lua. Então, devido a esse raio de luz, tudo que está abaixo dele é para estar escuro, mas devido ao raio de cima, essa parte também está clara. Então, notem que ela está parcialmente escura, está parcialmente clara. Então, essa partezinha aqui, gente, ó, é o que nós chamamos de penumbra. Penumbra é uma região parcialmente clara e parcialmente escura. Curiosidade a respeito do nosso eclipse solar, não é isso? Quem está na região da sombra vai ter a percepção que, durante o dia, de repente anoiteceu. Isso acontece para pessoas que estão nesse cone da sombra durante um eclipse solar. A pessoa que se encontra na região da penumbra vai ter a sensação de que está escurecendo, ou seja, eu tenho aquela impressão que entardeceu. Pode estar no meio-dia, mas se você está na penumbra, essa intensidade de luz vai diminuir, como se estivesse entardecendo. E as pessoas que se encontram nessa parte iluminada do eclipse solar, nada irá perceber. Ok, meninos? Tio, agora fiquei curioso. Quais são os dois tipos de eclipse que tem? Nós já vimos que tem o solar.
O eclipse solar, ele consiste no alinhamento entre Sol, Lua e Terra, respectivamente. Se eu tenho esse alinhamento Sol, Lua e Terra, nós dizemos que nós temos um eclipse solar. Porém, existe outro tipo de eclipse, que é o eclipse lunar. O eclipse lunar vai ser o alinhamento nessa ordem, entre o Sol, Terra e Lua. Notem que o Sol aqui, certo, vai emanar sua luz, só que ela vai ter um obstáculo que vai ser a Terra. E a Lua vai se encontrar exatamente atrás da Terra. Lembre-se que a Lua é uma fonte secundária de luz. Se não chega luz na Lua, ela não consegue ser percebida. Então, durante a noite, se você está nessa região aqui que está à noite da Terra, se você está participando do eclipse lunar, a Lua irá sumir, tá certo? Porque ela se escondeu, logicamente, atrás da Terra. E ali não está chegando luz para que ela seja iluminada. Uma outra aplicação interessante que nós temos são as fases da Lua. Essas fases da Lua só são possíveis por conta do princípio retilíneo da luz. A Lua, ela começa a rodar em torno da Terra, não é isso? E em cada posição que ela está assumindo, eu tenho uma percepção diferente da sua iluminação. Lembre-se, o Sol, a luz solar está vindo da esquerda para a direita de vocês. Então, quem se encontra nessa primeira região aqui da Terra, ó, que olha para essa Lua, ele consegue perceber metade dela claro, metade escuro. Desculpem, ele não consegue perceber, porque a face que está voltada para ele está totalmente escuro. Então, essa seria a percepção que ele teria olhando para a Lua. Ele não veria nada. Essa Lua começa a girar, não é isso? E quem está agora nesse pontinho aqui da Terra, estão vendo? Se olhar para a Lua, metade dela está claro, metade está escuro. Ou seja, eu vou ter essa percepção da Lua. Aqui nós temos nosso quarto crescente. Essa Lua continua a girar. Novamente, ó, a parte da esquerda está claro, a parte da direita está escuro. E essa pessoa que se encontra nessa posição aqui da Terra, ela vai ter essa percepção da Lua. Ela só consegue ver a parte que está iluminada. Portanto, para ela, a Lua ficou cheia. Então, ela continua a girar. Chegou nessa posição, uma pessoa que se encontra, ó, nessa posição que está meu cursor, ela vai conseguir ver metade clara, metade escura. Só que agora eu estou no quarto minguante e ela vai ter essa percepção. Notem que do quarto minguante para o quarto crescente tem essa pequena mudança na sua percepção, não é isso? Ela sofreu uma reversão. E assim fecha o ciclo das fases da Lua. É importante comentar, ressaltar que essas fases, cada uma delas, dura em média uma semana. Para finalizar a aula, nós iremos fazer nossa última questão, que fala sobre sombra, penumbra e parte visível. Nessa questão aqui, ele quer saber qual desses pontos, A, R ou G, está, respectivamente, na sombra, na penumbra e na parte visível. Para isso, nós iremos traçar os raios de luz que vêm provenientes do Sol. Lembre-se que esses raios sempre se propagam em linha reta, de acordo com o primeiro princípio da óptica geométrica. Então vamos lá conferir como ficaria essa resolução. Um raio de luz que parte dessa direção do Sol, ele vai conseguir incidir dentro dessa sala e iluminar tudo que está nessa parte de cima. Então tudo que está aqui em cima, gente, ó, está iluminado, não é isso? Então aqui eu tenho vários raios de luz que permitem tornar esse ponto visível. Então nós já podemos de antemão afirmar que o ponto que se encontra na parte visível é o nosso ponto A. Tranquilo? Em contrapartida, nós conseguimos ver que tudo que ficou abaixo desse raio não vai conseguir ser iluminado. Por quê? Porque esse anteparo, essa brecha aqui na minha parede, não permite que o raio de luz ilumine tudo que está abaixo dele. Então, de acordo com que esse raio de luz está sendo emitido, tudo que está acima dele está visível, tudo que está abaixo está escuro. Mas, se eu pegar em contrapartida um raio de luz que vem nessa direção, meninos, ó,
ele consegue iluminar o ponto R. Então notem que devido a esse novo raio de luz que vem aqui do Sol, não é isso? Ele consegue iluminar o ponto R e devido a esse raio aqui de cima, ele está escuro. Gente, ele está parcialmente claro, está parcialmente escuro. Então essa região do ponto R é o que nós dizemos, é o que nós chamamos, na verdade, né, de penumbra. Então quem está na penumbra é o nosso ponto R. Por consequência, eu posso traçar aqui infinitos raios, mas nenhum raio de luz vai conseguir chegar até esse ponto G. Professor, e se eu traçasse um raio assim, ó? Se eu traçasse um raio assim, né, tentando pegar o ponto G, ele iria parar nesse obstáculo. Então ele não consegue ultrapassar, então nenhuma luz está chegando aqui no ponto G. Então essa região que o ponto G se encontra é o que nós chamamos de sombra. Portanto, o ponto G está na sombra, porque não chega luz nenhuma até ele. Esse ponto R se encontra onde, pessoal? Na penumbra, porque devido a um raio de luz ele está iluminado, mas devido ao outro ele está escuro, parcialmente claro, parcialmente escuro, penumbra. E essa parte aqui chegam vários raios de luz iluminando ele, então pontuado na parte visível. Espero que tenham entendido. Se gostaram da aula, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula.